Carregador e botar isso pra amanhã. Ontem nós estávamos, né, na continuidade a respeito, né, das ligações dos motores trifásicos. Verificamos, né, como que funciona a corrente de partida, né, quando nós acionamos o motor por alguns tipos de dispositivo de manobra, sobretudo, né, as ligações estrela, triângulo, né, através de chave compensadora. Verificamos, né, que, inclusive, o dispositivo software starter, né, que é um dispositivo que nós temos aí uma partida suave, analisamos ali no gráfico e vimos que, realmente, quando nós temos o cuidado, né, de dispositivos de manobra mais eficazes, a corrente de partida ela fica bem atenuada, o que é uma vantagem, né, para a nossa linha e principalmente para as nossas máquinas. Bom, mas eu também conversava com vocês de que nada valia, né, de nós termos uma escolha apenas a sentimento para fazer essa atenuação se não houvesse aí um projeto. Sempre que nós estivermos, né, analisando elementos que vão otimizar o nosso circuito, substituir aquilo que é mais clássico, né, por algo inovador, nós vamos levar em conta o que está pedindo o nosso projeto, ou seja, o que o dimensionamento exige. O que eu quero dizer com isso? Nós vimos, né, nas primeiras aulas que nós podemos ter dispositivos, máquinas, né, motores sendo acionados por outros meios. Ou seja, motores monofásicos, por exemplo, nós não temos a desvantagem da defasagem das tensões em 120 graus. Na prática, isso elimina, né, o efeito que nós temos aí para as correntes de partida, o que pode ser um auxílio, né, nesse momento. Então, voltando, né, à ideia de acionamento, nós vamos sempre verificar o que o projeto diz, o que é ou não mais vantajoso e o que a gente vai escolher na prática em função, né, dessas aplicações. Bom, o que faltou nós analisarmos a respeito, né, desses elementos de manobra que nós vamos ter aí para um acionamento da nossa rede? Faltou nós falarmos a respeito dos inversores de frequência. Peço a opinião de vocês. O que é um inversor de frequência? Que tipo de elemento é esse? E aí? Quem se arrisca? Boa noite. Boa noite, Nicolas. O que eu sei, que eu vi que para que utilizava o inversor de frequência, geralmente é para controlar motores de equipamento, porque tu consegue ter uma rotação e uma amperagem, uma força, vamos dizer assim, variada. Eu não entendi. Motores de quê que tu falou? Equipamentos, Ah, tá. motor elétrico. Motor elétrico. Beleza. Tu consegue Quem concorda? controlar. Fale. Consegue controlar a frequência dele, a voltagem, tudinho, vamos dizer assim, tens um controle de precisão. Exatamente. O inversor de frequência, né, ele está catalogado, por assim dizer, dentro, né, do que nós estudamos ontem a respeito dos starters, né, dos software starters. Ou seja, são elementos, são dispositivos, né, de manobra, os quais nós temos ali uma partida, né, do nosso motor de uma maneira a ser comandada, né, por um elemento eletrônico. Então, o inversor de frequência, como bem falou o Nicolas, a gente tem aí a principal função dele, que é deixar, né, o nosso equipamento numa situação de trabalho a plena carga confortável, mesmo que ele esteja aí
em correntes, né, diferenciadas. Bom, o que é isso na prática? Na prática, a gente sabe que os nossos motores, até mesmo por uma questão de custo, eles são motores de corrente alternada. Bom, se são motores de corrente alternada, né, muitas vezes nós temos aí os nossos circuitos, os comandos, né, em outro tipo. Então, a gente precisa fazer um controle desses motores a fim de não ter a interferência, né, entre fases, que a gente já averigou que é uma situação de desgaste, né, de que a gente não quer para o nosso equipamento, e então a gente vai ter isso como uma solução. O nome inversor de frequência nos diz tudo, né? Já nos dá praticamente o conceito. Eles são dispositivos, né, que vão converter tensões da rede alternada numa tensão aí de corrente contínua. Ou seja, ele vai pegar uma frequência com uma amplitude, porque frequência nada mais é do que amplitude, né? Amplitude de onda, ou seja, quantas vezes, né, eu tenho ali formando ciclos dentro de um determinado período. Isso é uma frequência. E ele vai deixar essa amplitude do meu gráfico, né? E a frequência, por assim dizer, constante. O que é algo constante? Matematicamente falando. Constante, né? Foi similar, podemos dizer, àqueles gráficos que eu mostrei para vocês. Nós tínhamos uma linha tracejada, né, preta, que era a nossa referência, né, de corrente de partida. Gostaríamos, por uma questão aí, né, de conveniência, que ela fosse constante, mas não é. Então, este dispositivo, né, chamado inversor de frequência, ele tem esta finalidade. Ele vai converter esta tensão da rede, né, em algo constante, numa frequência constante, né? E finalmente essa tensão vai ter uma amplitude, né? E frequências variáveis aí de corrente alternada. Então, essa é a finalidade, né, do nosso inversor de frequência. Mas esses equipamentos têm outras funções, outras vantagens, como, por exemplo, eles têm lá por função controlar de maneira totalitária a velocidade, né, do motor de 0 até a frequência máxima nominal, né? Ou superiores. Ou seja, ele pega, né, a responsabilidade de ter esse controle do que está acontecendo desde que o motor parte, ou seja, sem carga, vazio, até ele atingir a plena carga. Existem, né, no mercado inversores, de frequência que eles podem gerar tensões alternadas de em torno de 7.200 Hz. Também vai alimentar aí motores especiais. Mas vocês vejam, né? Uma frequência nesta casa, né? É uma frequência bem significativa, porque os nossos equipamentos, eles funcionam, né, em 60 Hz. Aqueles que nós temos aí, né, na nossa residência, a nossa rede, né, funciona em 60 Hz. Então, temos inversores de frequência, né, bem potentes, podendo chegar aí a essa magnitude de frequência. Bom, esses equipamentos, eles vão aí proporcionar, né, em motores elétricos de indução. Quando estou falando de indução, estou dizendo, né, motores trifásicos de 440, né, motores aí significativos, substituindo, né, os rudimentares de sistemas que nós tínhamos lá, que já são considerados aí um tanto arcaicos, né? Então, podemos ver que cada vez mais, né, no mercado existe um campo bem grande, né, para que nós possamos aí controlar o que acontece do motor desde a vazio, né, até a plena carga, com dispositivos mais eficazes. Ou seja, né, eles controlam plenamente a velocidade
que a gente vai estar usando aí, né, dentro do nosso circuito. Eles são aplicados na indústria, né, de uma maneira geral, e nos maquinários aí próprios, né, da indústria. Não temos, né, motivos, digamos assim, para investir, né, nessa modelagem de partida de motores em outro cunho a não ser nesse, né? A capacidade, né, dele pode variar a velocidade ou controlar, né, o torque desses motores elétricos trifásicos de corrente alternada. Ou seja, eu tenho como programar o meu inversor não só para manter a velocidade, ou como também, né, a questão aí do giro do meu motor, aquele bem na hora da partida mesmo que nós falamos aí algumas aulas atrás. Então, com isso, vocês vejam que realmente é um advento, né? Porque os projetistas eles conseguem desenvolver máquinas sem mesmos, né, esses motores terem empregados esses equipamentos, né? Que seriam praticamente impossíveis de ser fabricadas se nós não tivéssemos esse controle de velocidade, de torque, né, e de manter, então, essas frequências aí de modo constante. Então, vejam que realmente é uma aplicação muito vantajosa para nós, né, nos termos que nós já estamos aí avançando hoje. Aonde é que a gente pode usar aí esses inversores de frequência? Quem é que já viu lá na indústria? E aí? Por exemplo, né? Podemos ver circuitos aí de ponte rolante, elevadores, escadas, né, rolantes, mesmo princípio, né? Compressores, sistemas aí de ventilação, né? Bombas em geral do sistema de ar condicionado, né? Máquinas extrusoras, bobinadoras, guindastes, né? Então, tudo isso nós podemos aí fazer uma aplicação, né, de partida desses maquinários através de inversores de frequência. Então, vejam que realmente é uma aplicação bem ampla, né? Porque, segundo o que nós vínhamos conversando aqui nas aulas anteriores, nós temos aí sempre uma vantagem, né, em determinado tipo de acionamento. Mas os inversores, né, assim também como as chaves que nós vimos ontem, né, soft starter, nós temos aí condições de abrir mais esse leque de possibilidades. Justamente por ser um dispositivo, né, eletrônico, é um aparelho lógico, né, ele tem uma capacidade de programação melhorada, né, e aí então faz com que o projeto consiga ser otimizado, digamos assim. Outros benefícios, né? Eles controlam também a rotação e a velocidade do motor elétrico para promover as reais demandas de um processo sem perdas. Bom, já falamos, né, que o rendimento de uma máquina é imprescindível, né? Tão imprescindível, tão importante, que vem citado ali na placa, né, das máquinas, conforme eu mostrei para vocês numa foto. Não só a potência nominal da máquina, né, mas o número de pontas que tem o motor para nos instruir quais ligações podem ser feitas para otimizar essa corrente, né, de partida. Assim, os inversores eles também produzem, né, um efeito de maior rendimento, ou seja, de eficiência do rendimento da máquina, né? Por quê? Porque o processo sai aí sem perda. O que é as perdas? Tudo aquilo, né, que atrapalha, digamos assim, o meu bom funcionamento ou eu atingir aí a plena carga da minha máquina. O que também é vantajoso nisso? Por quê? Porque a gente tem aí uma economia, né, de energia. Então, tudo que é máquina que tem eficiência, né, no seu rendimento, acaba, por uma via de regra, sendo uma economia, né, monetária. Então, a gente verifica, né, que hoje, principalmente aí as indústrias, né, elas estão cada vez mais voltadas a produzirem, né, a investirem, digamos assim, em projetos
que otimizem, né, as perdas, que não ocorram tantas perdas. E nós aqui, como estudantes, né, verificamos que as perdas, muitas vezes, não é no decorrer do processo, e sim na hora que a gente dá a partida, né, desse processo. Se formos analisar perdas, por exemplo, né, na nossa residência, temos maior número de perdas, né, quando estamos lá fazendo os equipamentos funcionarem todos no mesmo momento, numa hora de pico, por exemplo. Eu cheguei a comentar com vocês a respeito, né, do famosíssimo horário de verão. Atenuar o pico, atenuar a corrente solicitada, aquela demanda, né, que nós temos ali na rede, que não é aquilo que a gente realmente deseja. Então, mostrando que sempre que a gente se preocupa, né, que temos aí uma visão, né, para atenuar isso, acaba acarretando em economia. Bom, além disso, né, além dessa perda, né, dentro do processo, ele também reduz as cargas nas redes, né, de alimentação, e também aquele inconveniente mecânico, né, nas máquinas durante a partida, principalmente nos acoplamentos, né, de caixas aí que nós temos nos nossos maquinários. Bom, em outras palavras, estamos falando a mesma coisa para diversas situações aí que pode acontecer no motor, né, que podem advir, né, desse efeito de partida na máquina. Mas sabemos, né, que um circuito ele é interligado. Então, se eu consigo reduzir efeitos negativos, né, contraditórios, lá no meu equipamento, por via de regra, eu também faço isso, né, na rede, no circuito onde ele está acoplado. E outra coisa importante, né, citado aí, é que uma vez que eu atenuo, né, efeitos mecânicos, significa também que eu vou estar lá poupando, né, aquele tempo que eu teria ali de manutenção. Por que isso? Imaginem, né, um motor com dificuldade de partida num circuito mal dimensionado, por exemplo, aonde ele demora muito tempo, né, naquele acionamento, ainda que a vazio, né? Isso é um desgaste natural da máquina e do circuito, podendo então ocasionar interrupções, né, que a gente não gostaria dentro do circuito. Bem, com base nisso, nós vimos aí de uma maneira bem geral, eu diria, né, os elementos que normalmente, né, são acoplados aí dentro da nossa rede para que a gente consiga fazer uma partida, né, mais tênue, mais controlada. Eu gostaria de encaminhar para vocês 2 vídeos. Eles são curtos, mas eu acredito que é um modo visual da gente conseguir compreender melhor isso que estamos aí falando, né? De modo até que exaustivo, eu diria. E aí, um deles tem 7 minutos, 6 minutos, 7 minutos, né? E o outro, sim, que é um pouquinho mais longo, acho que tem 10 minutinhos. Gostaria que vocês assistissem, né, junto comigo. Vou encaminhar por aqui pelo grupo. E depois que assistirmos esse vídeo, né, eu vou fazer a proposta de um trabalho para vocês. Eu só não sei se por uma questão de horário, ainda hoje, ou se faremos na segunda-feira. Aí vocês me dizem. Ok? Deixe-me encaminhar. Ô, Viviane, Oi? ô Clay, Fala, tu vai Clay. fazer esse trabalho, tu vai fazer esse trabalho ainda hoje? Pois é, o que eu acabei de falar aqui com teus colegas, mas É que eu vou ter que sair da aula, vou ter que olhar umas coisas aqui para me fazer aqui, eu vou ter que. não, então fizemos assim. Eu acho que o Elson também está trabalhando, né? Eu preferia que fosse segunda-feira também, que aí a gente Segunda-feira, fica com tempo. tá. Os Aí a demais gente faz, estão em aula aí a gente todos, faz durante a aula toda, né? tá. Os vídeos também, vocês podem assistir até
em outro Sim. momento, né? Vocês que estão aí no trabalho. Eu não sei os demais. Todos estão no Por mim serviço, não. pode ser segunda. Se ficar melhor pros guri, pra mim tá bom. Tá, então tá. Eu vou encaminhar os 2 vídeos e vocês me digam quem precisa se retirar. Acho que o Clay, não sei se o Elcio que está no Eu trabalho vou ter também. que, Tá, vou ter que sair eu vou agora. encaminhar no grupo. Tu vai Tá. olhar ali. Segunda-feira eu vou fazer uma proposta de trabalho, tá? Avaliado. Poderá ser feito na aula. Nós já estamos, né, na nossa enxugada aí da matéria um tanto adiantada, a gente pode fazer em aula. Sim. Aí só tenta assistir os vídeos, eles são curtinhos, né? Ah, Para ficar essa claro. parte aí de laboratório mais bem apanhada, tá bem? Tá bom, então. Obrigado. Ok, Tchau. Boa noite. tchau. Ô, Robson, eu falava com teus colegas que, em virtude da gente ter já feito uma análise, né, uma retomada aí dos principais dispositivos que nós temos para proteger o nosso comando de partida de motores, eu ia passar 2 vídeos, né, para que vocês assistissem aí, mostrando lá no laboratório, né, o que que na prática representa cada um desses elementos aí na hora do nosso acionamento. Esse vídeo foi um vídeo curto, né, mostrando ali no laboratório a simulação, né, na prática, da partida de um motor sob os 2 prismas, né, estrela e triângulo. Foi a primeira possibilidade de partida que nós verificamos. Então, o que que a gente verificou ali? Primeiro, ele segue mostrando aqueles elementos de rede que nós já tínhamos conversado. Tipo, disjuntor, né? Ele tinha lá um disjuntor tripolar. Por quê? Porque se estamos partindo motores trifásicos, quantas fases nós temos na rede? 3, né? 3. Então, ele citou, inclusive, né, que este disjuntor tripolar ele tinha a função dentro do circuito de alimentação da rede, né? Lembram? Depois ele disse que estava acoplado, né, mais outros 2 disjuntores, que então tinham a função de alimentar o comando e não mais a carga. Bem, depois mostrou ali os contatores, também já estudamos, né? São elementos, são dispositivos que estão lá com função de, ora, alimentar o circuito e, ora, abrir os contatos para que esse circuito seja interrompido ou alimentado por outro trecho. Então, esses contatores eram os elementos que iriam fazer a disposição dessa estrela e triângulo, das quais nós estamos, né, há alguns dias aqui comentando. Bem, verificou-se que eram 3, né, contatores, K1, K2 e K3, sendo que 2 destes estavam com a função de reduzir a tensão. Em que tipo de ligação? Pode falar, Cristiano. Triângulo, é isso? Isso. E em um outro momento ele tinha a possibilidade de, uma vez, né, a mudança da ligação para a estrela, então fazer essa elevação de tensão. Lembrem-se, naquela foto, né, que eu mostrei para vocês da ligação estrela, o que que significa? Nós temos ali um ponto aonde nós temos praticamente todas as tensões de linha, né? De fase. Por isso que na ligação estrela, né, eu consigo aí tensões maiores, que são basicamente a que nós estamos lá a trabalhar na rede. Na triângulo, né, nós conseguimos fazer redução de 220 até mesmo 380, né? Por que que aparece ainda 380? Porque estamos tratando de motores trifásicos. Trabalham em tensões maiores, né? Foi falado também na questão do relé, que é acoplado, né? Lembrem-se, estudamos o relé, né? E ele é aí um dispositivo temporizador. Falávamos disso, né? Nós conseguíamos fazer uma parametrização, né, de tempo nesse dispositivo.
e o relé está na nossa rede justamente para aderir, né? Para agregar, digamos assim, a segurança. Bem, eu gostaria de encaminhar um outro vídeo, se vocês me permitirem, obviamente, para que nós possamos analisar juntos e irmos entendendo, né, essas coisas que nós falamos de maneira mais didática. Bem, só um minutinho para que eu ache. Bom, então esse vídeo, né, ele foi um pouquinho mais demorado, mas acho que bastante eficiente naquilo que nós gostaríamos de ver numa aula de laboratório. Ele falou em específico, né, sobre o elemento, né, de comando, de controle de tensão chamado soft starter. Bem, nós fizemos, né, um apanhado das principais características, né, desse dispositivo na nossa última aula. E como vocês puderam presenciar ali, né, de uma maneira bem prática, realmente é um dispositivo altamente voltado ao controle da tensão sobre o motor. Então, através de circuitos, né, de potência, a gente verificou diversas situações mostradas ali no vídeo, onde esse dispositivo, né, uma vez bem programado, ele consegue, então, colocar, né, angulaturas dentro daquele apanhado que nós temos na rede, que já verificamos, né, para que nós possamos variar a tensão de uma maneira eficaz, né, aplicada ali ao motor. Bom, com isso, né, quando a gente controla essa tensão diretamente, né, que está sendo aplicada, por consequência, a gente tem uma partida, né, muito tênue para os quesitos de corrente elétrica. Então, por isso, né, o software starter não provoca quedas de tensões, né, bruscas na rede de alimentação e como a gente teria lá, né, quando se tem uma corrente de partida direta, por exemplo. O que a gente verificou ali que ficou bem claro, né, no vídeo? Nós temos a possibilidade de controle de tempo, não só para que o motor parta até atingir a plena carga, mas também para que ele tenha essa reversão, ou seja, para que nós consigamos lá fazer o desligamento desse motor. Tudo isso a gente consegue ali no equipamento, né, fazer o controle programado, obviamente, para que então a gente consiga ter esse efeito, né, reduzido ou ampliado em acordo aí com as nossas necessidades. Aquilo é uma tecnologia que até foi citada no vídeo, né, de bypass, o qual o motor, ao partir, né, vai receber toda a tensão que tem na rede, vai se ligar um contator, detalhe, no vídeo ele inicia dizendo que esse dispositivo é tão eficiente que ele possibilita a partida do motor sem o contator. Ele cita isso, né, e até faz uma menção para quem queira maiores explicações, né, que vá a um vídeo anterior onde tem uma partida nesta modelagem, né, com soft starter junto ao banco de contatores. Nesse caso, ele consegue. Então, substitui, né, alguns módulos e também evita aí o sobreaquecimento que nós poderíamos ter. Mostrando que ser um equipamento, né, que faz lá bem aquilo que a gente precisa, né, no que tange aí a atenuação, por assim dizer, né, da corrente de partida. Inclusive, ele mostrou o mesmo gráfico, né, que eu trouxe ontem na aula para vocês, a respeito de como que nós temos lá o funcionamento da corrente de partida no motor, numa partida direta, numa partida em estrela e posteriormente triângulo, né, onde nós temos lá um pico elevado, né, da corrente, e como que seria usando esse dispositivo chamado soft starter. Então, mostrando que realmente ele é uma eficiência, né, dentro do circuito que
nos possibilita, né, a ter aí um controle desde o início, né, no arranque do motor, bem como, né, na reversão disso, na hora do desligamento. Bom, ele também mostrou parâmetros, né, por exemplo, que nós podemos ter lá uma adequação do equipamento, né, para valores altos de tensão e valores baixos. Em qual referência nós vamos ter para poder botar valores elevados de tensão, por exemplo? O que acontece com a nossa carga aplicada no motor? Dá um pico de tensão. Sim, com cargas baixas, né, nós podemos ter valores pequenos, valores menores de tensão. Por que eu estou falando em tensão e não em corrente? Bem entendido, né, que esse dispositivo ele é um controlador de tensão. E, por consequência, em acordo, né, com a lei de Ohm, se estamos lá controlando tensão, aonde nós temos, né, o circuito numa demanda, que seria a nossa carga aplicada, né, fixa, nós vamos, por consequência, também termos um controle de corrente. Mas, diferente de outras modelagens que nós estamos lá a trabalhar de modo direto com a corrente, aqui nesse dispositivo a gente trabalha com a tensão de partida. Então, quanto menor a tensão que eu aplicar, eu tenho que lá ter uma igualdade, né, para o que acontece em acordo com a minha carga. Agora, se eu tiver uma carga alta, né, sendo aplicada ali no arrasto de motor, nós vamos ter lá uma alta tensão também sendo solicitada e tendo que ser programada para que assim eu consiga dar a partida no motor. Inclusive, ele mostrou isso, né? Ele tinha ali até multímetros mostrando o comportamento, né, que tínhamos lá do nosso circuito como um todo quando nós fazíamos essa apanhado, né, ali, esse controle ali dentro do equipamento, né, da tensão com relação ali ao que estava sendo aplicado de carga. Bom, cabe também salientar que se nós colocarmos um nível elevado de tensão, nós também vamos ter um nível elevado de corrente de partida. Muito simples, né? Acabei de mencionar para vocês que pela lei de Ohm, nós temos aí uma demanda, uma solicitação de carga que é fixa. O motor tem que alimentar, né, tanto em potência nominal. Isso é a carga dele, é a demanda dele. Se nós estamos ali mexendo, né, com a tensão, nós também podemos aí fazer um descontrole não, né, mas fazer aí uma atenuação ou um levante, né, dessa corrente de partida mediante o que a gente fizer aí na contabilização da tensão. Ok? Vou encaminhar um outro vídeo. Esse é mais curtinho e aí a gente finda para nós falarmos a respeito do trabalho. Beleza? Só um segundinho. Bem, nesse vídeo, né, também podemos fazer uma análise aí bem precisa, né, de outro dispositivo chamado inversor. No início da nossa aula, né, a gente começou falando e eu dizia a vocês, né, que os inversores, o próprio nome já diz a atribuição dele, alencado à frequência, assim como o software start, né, que nós estudamos agora, estava alencado ao controle da tensão, né, sobre o equipamento. No caso dos inversores, nós temos lá uma precisão da função de onda, neste caso a frequência. Bem, eu falava para vocês, né, que os inversores atuais, eles têm mais precisões, né, para motores muito especiais e que isso era uma grande vantagem se correlacionasse ele à modelagem antiga, né, ao que a gente tinha aí de equipamento para fazer isso, né, em outras situações, né, do passado. Por quê? Porque esses inversores, né,
que estão sendo dispostos no mercado, eles têm uma tecnologia lógica, né, muito mais precisa, pelo fato de trabalhar com onda senoidal e não mais uma onda quadrada. Isso foi bem mostrado ali no vídeo, né, onde a gente viu que na modelagem de inversores, né, antigos, nós tínhamos essa formatação, né, dele através de ondas quadradas que possibilitavam, né, a fazer esse movimento e o controle, né, da frequência. Por quê? Porque lá era aplicado dentro do circuito, né, na ponta, em duas pontas, apenas transistores, que eram chamados, né, de MOSFETs, que a gente verificava, então, que eles tinham como função a adquirir, né, a média, e aí nos dá um sinal de onda mais reduzido no tempo para que a gente pudesse fazer todo aquele ciclo. Bom, com a tecnologia avançando, verifica-se que isso se tornou mais fácil através da interligação de dispositivos também eletrônicos chamados de comparadores. Ou seja, né, eles dão ali uma precisão ainda maior, porque no momento que a gente tem uma senoide, né, com esse acoplamento dos comparadores por largura de pulso, a gente consegue fazer, então, com que essa média, né, ocorra em cada ciclo de tempo, né, até formar um pico e uma decadência, digamos assim, da onda, e sucessivamente, né, na repetição desse ciclo. Bom, o que a gente precisa, né? Porque ele chegou a falar da questão do barulho. Por que o barulho? Gente, quando tratamos de ciclo de onda, nós temos aí a incidência de campo, né? Inclusive, quem parar embaixo, né, de uma rede de distribuição, por exemplo, de transmissão, escuta uma espécie de zunido. Ele mostrou ali o ventilador de teto, né, como uma espécie de zunido, a qual o inversor já tem a capacidade de fazer atenuação disso. Nós podemos escutar na rede elétrica, né, aquele barulhinho, né, incomodativo que é característico, né, da rede, porque sabemos que não há como ter nenhum circuito elétrico sem geração de campo indutivo. Bom, como que se aplica, né, a correção disso? Através de dois dispositivos também, né, eletrônicos, que são lá os indutores e os capacitores. Foi mostrado ali no vídeo também. Ou seja, sempre que falarmos de indutor, vamos estar ligando ele diretamente à corrente. Ou seja, ele é um controlador, né, da corrente e, por consequência, né, de outros aspectos do nosso circuito. Sempre que falarmos de um capacitor, vamos estar ligando ele a um controle lá da tensão. Isso nos parece lógico. Por que eu digo que é lógico? Porque um indutor, sabemos, né, que é o princípio da solenoide, aonde percorre corrente elétrica, ele gera um campo e esse campo possibilita também uma geração de uma segunda corrente, como é o caso aí das máquinas elétricas chamadas transformadores, que não é o objeto do nosso estudo nesse momento, mas é assim que funciona. E por via de regra, uma vez gerando corrente, tem-se lá um levante ou um rebaixo de tensão. Bom, então, indutor está mais que comprovado, né? Que é um modo de nós controlarmos o funcionamento dessa corrente. Como comporta-se essa corrente? Inclusive, o número, né, de espiras, não em torno de si, mas em torno ali formando uma solenoide, vai implicar em maior circulação de corrente ou menor circulação de corrente. Opa, realmente é um controlador de corrente. Bem, capacitores. Por que nós conseguimos unir, né, alencar ele aí ao controle de tensão? Capacitor, na sua origem, o próprio nome, né, e o que a gente calcula lá, quem estuda fundamentos de eletricidade, é a capacitância, ou seja, a capacidade que ele tem de armazenar carga elétrica. Carga elétrica está aí alencado, né,
a tudo aquilo que eu tenho de fonte geradora, senão não consigo ter carga elétrica. Então, notem, lá na rede, né, lá no circuito, melhor dizendo, que ele mostrou ali no vídeo, ele foi acoplando, né, na animação ali, esses dispositivos que, então, possibilita, né, nós termos hoje o que a gente conhece aí em termos de inversor de frequência. Um equipamento aí brilhante, né, no controle da tensão, né, de corrente, nós conseguimos fazer, de tensão, de frequência, né, e por consequência, tensão e corrente elétrica, né, porque nós temos aí uma tecnologia, né, de cunho eletrônico também acoplada a um dispositivo que antes não é que não tivesse essa preocupação, mas não tínhamos ainda subterfúgios, né, conhecimento técnico científico para essa modelagem atual. Então se trabalhava em ciclos de ondas que não eram tão precisos quanto a que é a onda senoidal. Bom, amanhã nós vamos continuar, amanhã, segunda, nós vamos continuar. Eu tenho mais um outro vídeo que eu gostaria que vocês olhassem, né, de laboratório, vai mostrar como funcionam esses acionamentos dentro de uma partida direta, porque afinal de contas a gente viu até o presente, né, com o software starter, com o inversor de frequência, né, como é que a gente pode fazer essa otimização, e o convencional, né, que é o estrela-triângulo. Mas eu gostaria que vocês vissem mais uma modelagem para a gente ficar bem com esse parâmetro, né, bem aí em mente de como que pode ser vantajoso uma modelagem ou outra. E aí, no decorrer da aula de segunda, a gente faz então o trabalho que eu mencionei que seria hoje, e que em função aí de trabalho de alguns colegas que estavam antes, ficou para segunda-feira. Beleza?